Chamar o Fernando Rideu, que Certo. está conosco também. O Fernando Rideu, ele é professor, mestre, doutor pela PUC, né? Professor de Direito Penal. E aí, professor, qual a sua avaliação sobre tudo isso que aconteceu hoje? Algo grave, né? Que merece ser apontado. Claro que tem muita coisa grave acontecendo no Brasil, mas, né? Essa realmente, como disse o Thales, é um fato histórico, né? Que ocorreu e foi revelado pela Polícia Federal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Uma alegria sempre estar aqui com vocês, com o Thales, com o meu amigo Couto. Quanto tempo não estávamos juntos? Fizemos aí algumas lives muitos anos atrás. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, viu? Eu Obrigado. fiquei também, veja, eu diria que eu fiquei espantado com a entrevista do senador. Eu vi o trecho final, né? E me pareceu, sinceramente, né? Eu esperava uma postura muito diferente, porque veja. O direito penal, ele é importante, o direito penal, ele está aí para punir individualizadamente a conduta de cada um. Mas essa questão, especialmente essa questão da ABIN, ela transcende e muito os limites do direito penal. Existe o direito à memória, existe uma questão simbólica, histórica, institucional e civilizatória no Brasil. Veja, a gente teve diante de uma turma que aparelhou uma instituição da ABIN, resgatando os propósitos do SNI lá atrás, para espionar jornalistas, membros do Poder Judiciário, membros do Congresso Nacional, membros do Poder Executivo. Que isso? O que pode ser mais grave? Poucas coisas podem ser mais graves do que isso, né? Talvez o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado que se seguiu a isso também tem a sua gravidade, talvez um pouco até maior. Mas tudo começou ali, tudo faz parte desse processo. Enquanto a gente tiver essa postura de passar pano, de virar a página muito rápido, como a gente fez na ditadura, como a gente fez na Lava Jato, as pessoas que instrumentalizaram o poder judiciário, o sistema de justiça, para interesses próprios, muitas vezes até de enriquecimento pessoal, não foram punidas. E a gente virou a página, e a gente falou, deixa o Sérgio Moro aí no Senado, o Deltan perdeu o mandato, já está tudo certo. Isso faz parte desse apagamento histórico que a sociedade brasileira é useira e vezeira em desempenhar, e já deu fartos exemplos de fracasso histórico, do ponto de vista histórico. Então, na minha percepção, é o Congresso Nacional, é o Supremo Tribunal Federal, é a Ordem dos Advogados do Brasil, não vi uma manifestação da OAB de repúdio, porque não é só uma questão de direito penal. É óbvio que as pessoas individualmente ali precisam ser punidas, isso não precisa nem ser dito, isso é uma obviedade, mas é muito mais grave que isso. Né? Tem que ter a punição, tem que ter a apuração, a investigação, mas tem que ter a manifestação veemente. Aí a gente fala, mas agora o cara vai concorrer à prefeitura lá do Rio de Janeiro e a gente não pode fazer nada, né? Porque o cidadão tem que votar. Por que isso, velho? O cara usou a BIM para espionar os adversários políticos, para espionar jornalista, juiz, governador, membro do Congresso Nacional. Poxa, né, se a gente não tiver, não é só uma questão de punir com direito penal, é de repudiar de forma veemente, institucionalizadamente, e olhando para a sociedade brasileira e para a história do nosso país. Minha percepção é essa. Perfeito. Perfeito. Deixa eu rodar aqui Tem uma. nada para perguntar. É Você já verdade, eu falou. fiquei aqui olhando e falei assim, ele falou tudo que estava aqui, ó, engasgado na minha garganta. Obrigado, professor. Vamos dar uma olhada na reportagem sobre o Flávio Bolsonaro, pessoal, eu tirei aqui, coloca de novo para mim no telão, por gentileza. A PF achou um áudio da reunião entre Bolsonaro e Ramagem para blindar Flávio Bolsonaro. E achou como? Porque, segundo a PF, o Ramagem gravou a reunião. Quer dizer, ele gravou a reunião que incrimina ele próprio e incriminaria também o ex-presidente Aguirre Talento, traz essa informação, né? Segundo as investigações, a gravação mostra que Bolsonaro deu o aval a um plano apresentado por Ramagem para abrir procedimentos contra auditores fiscais que investigaram Flávio Bolsonaro com o objetivo de anular investigações do caso das rachadinhas, desvios de recursos dos funcionários de seu gabinete durante a campanha em que ele era deputado estadual. Essa estratégia do Ramagem foi colocada em prática
e a investigação sobre o filho do presidente acabou sendo anulada pela justiça. Isso também é grave, né, o professor, essa questão, né, de interferir numa investigação que estava em curso. Coisa de máfia, coisa de quadrilha, coisa de quadrilheiro que grava um ou outro para chantagear o outro depois, né? Arriscando até a própria reputação e a própria liberdade. Mas é mais um exemplo, a gente já teve no início da semana aqui a divulgação do caso das joias, né? A conclusão das investigações sobre o caso das joias, e esse caso da instrumentalização da ABIN para proteger os seus aliados e perseguir os inimigos, porque é isso, né? São pessoas que se valem de instituições, de estruturas do Estado para perseguir os seus rivais e para proteger os seus aliados, né? E tudo isso faz parte de uma cultura que a gente tem naturalizado aí de uma forma, me parece totalmente inadequada, de que as pessoas que estão ali exercendo os cargos públicos estão ali para benefício próprio, seja para enriquecimento pessoal, seja para projetos de poder, de prestígio ou de blindagem dos seus aliados, né? Então, para mim, tudo isso faz parte de um mesmo contexto de pessoas que ocuparam cargos no executivo, né? E por nomeação do chefe do executivo em todas as searas, aí, inclusive Polícia Federal, a BIM, que usam dessa estrutura, seja para enriquecimento pessoal. O caso da Joias é escandaloso, gente. Isso aí, pô, o cara se apropriar de um negócio para vender, para fazer dinheiro em papel, e ficar transacionando dinheiro em papel, isso aí, a ser confirmado, e está muito fartamente demonstrado nas evidências do relatório, está muito bem conduzida a investigação, com celular, com pesquisa em fontes abertas, documentos oficiais, depoimentos, está muito bem conduzido. Está demonstrado ali, né, que o Bolsonaro ordenou a venda. Mas, professor, antes desse programa, o Couto até me perguntou, vem cá, Thales, por que essa gente por que Ramagem gravou o Bolsonaro? Por que essa gente se grava? E aí o senhor tocou num ponto importante, a máfia. Eles não confiavam uns nos outros, são todos traíras. Então o sujeito grava porque pensa assim, o Bolsonaro depois vai dizer que eu tinha autonomia para fazer o que eu fiz. Então eu vou gravar para depois não me dizer, não é só chantagem, é para não ser abandonado. O Mauro Cid, aí o Couto lembrou bem, o Mauro Cid foi isso também. Ele gravou várias cenas para se proteger e o Bolsonaro foi lá e disse, olha, ele tem autonomia. E o Bolsonaro disse também que o general Heleno tinha autonomia. Quer dizer, essa era uma prática em que todos são traíras e todos têm medo da traição do companheiro. Bem no estilo máfia, né? Verdade. Porque não existe isso mesmo, Thales, porque não existe uma reunião de ideais ali. O que existe é uma reunião circunstancial de interesses, o interesse próprio de enriquecer ou de ter poder, né? Fica muito claro com Sérgio Moro com Bolsonaro, essa aliança inicial, que depois rompe e volta, né? Nunca houve união de propósito, de ideais dessas pessoas, simplesmente, circunstancialmente, interesses pessoais reunidos. Pessoal, fazer o seguinte... Porque dê um exemplo disso que você falou aí, o que há de cinismo, de hipocrisia nessa quadrilha que se instalou no Palácio do Planalto, que governou o Brasil por 4 anos, desgovernou o Brasil por 4 anos, né? Hoje foram perguntar para o Flávio Bolsonaro o que ele achou dessas revelações todas. Você sabe o que ele respondeu? Que tudo isso está sendo feito para prejudicar a candidatura do Ramagem no Rio de Janeiro. Você acredita? Quer dizer, é um ponto de cinismo absurdo. Ele não entrou na questão da arapongagem, da BIM. Não, eu não tenho nada a ver com a BIM, eu nunca tive nada a ver. Isso aí é para prejudicar o nosso candidato no Rio de Janeiro. Esse é o nível... Candidato sem voto. Está quase sem voto lá no Rio. Sem voto. Está dando uma lavada. Ninguém está preocupado com a candidatura do Ramagem a essa altura do campeonato.